ó Deus, em meu auxílio. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Deus, o Pai, que a Jesus, nosso Senhor, ressuscitou. Aleluia. Nos fará também a nós ressuscitar por seu poder. Aleluia. Primeira leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditaste no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Sabemos que possuímos o que havemos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isto, se de fato o pecado cometido não o conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós sabemos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabemos que o Filho veio e deu-nos a inteligência para podermos compreender o verdadeiro Deus. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai, este o deu a conhecer. Segunda leitura do comentário sobre o Evangelho de João, de São Cirílio de Alexandria, bispo. Cristo tinha cumprido a sua missão sobre a terra e para nós havia chegado o momento de entrarmos em comunhão com a natureza divina do Verbo. Era preciso que a nossa vida anterior o tempo mais oportuno para o envio do Espírito Santo. A sua descida sobre nós foi o que se seguiu à ascensão de Cristo nosso Senhor. De fato, enquanto Cristo vivia visivelmente entre os seus fiéis, ele mesmo, segundo julgo, dispensava-lhes todos os bens. Mas quando chegou o momento estabelecido para subir ao Pai Celeste, era necessário que ele continuasse presente no meio de seus fiéis, por meio do Espírito Santo, e habitasse pela fé em nossos corações, a fim de que pudéssemos clamar com toda a confiança: Abba, ó Pai. E ainda nós tornássemos capazes de progredir sem demora no caminho da perfeição, superando com fortaleza invisível as ciladas do demônio e as perseguições dos homens, graças à assistência do Espírito Todo-Poderoso. Não é difícil demonstrar com o testemunho das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que o Espírito transforma e comunica uma vida nova àqueles
em quem habita. O servo de Deus Samuel, dirigindo-se a Saul, diz: O Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu te tornarás outro homem. E São Paulo afirma: Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos, refletimos a glória do Senhor, e assim seremos transformados à sua imagem pelo Espírito Santo. Pois o Senhor é Espírito. Vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem habita? Facilmente ele os faz passar do amor das coisas terrenas à esperança das realidades celestes, e do temor e da indecisão à firme e generosa fortaleza da alma. Foi o que sucedeu com os discípulos, animados e fortalecidos pelo Espírito, nunca mais se deixassem intimidar pelos seus perseguidores, permanecendo inseparavelmente unidos e fiéis ao amor de Cristo. É verdade, portanto, o que diz o Senhor: é bom para vós que eu volte para os céus, porque tinha chegado o tempo de o Espírito Santo descer sobre eles. Se eu não for, não adivinho o Paráclito a vós, mas se eu for, o enviarei. Quando, porém, vier a vós o Espírito da verdade, ele a vos ensinará toda a verdade. Aleluia! Não falará sobre a si mesmo, mas dirá tudo o que ele ouvir, e vos anunciará as coisas todas que hão de vir. São memória de São Bernardino de Sena. Professo na ordem de nosso Pai Seráfico. Vamos ver a terceira leitura nesse ofício das leituras de São Bernardino de Sena. Dos Sermões de São Bernardino de Sena, presbítero. O nome de Jesus é a luz dos pregadores, porque ilumina com o seu esplendor os que anunciam e os que ouvem a sua palavra. Por que razão a luz da fé se difundiu no mundo inteiro tão rápida e ardentemente, senão porque foi pregado este nome? Não foi também pela luz e suavidade do nome de Jesus que Deus nos chamou para a sua luz maravilhosa? Com razão, diz o apóstolo, aos que foram iluminados, e neste a luz veem a luz. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Portanto, é necessário proclamar este nome para a sua luz não fique oculta, mas resplandeça. Entretanto, ele não deve ser pregado com o coração impuro ou com a boca profanada. Deve ser guardado e proferido por meio de um vaso escolhido. Por isso diz o Senhor, referindo-se ao apóstolo: Este homem é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Um vaso escolhido, diz o Senhor, onde se expõe uma bebida de agradável sabor, para que o brilho e o esplendor dos vasos preciosos provoquem o desejo de beber, para anunciar. Acrescenta meu nome. Com efeito, para limpar os campos, se queimam com o fogo os espinheiros secos e inúteis. Aos primeiros raios do sol nascente, as trevas desaparecem, e os ladrões, os noctífagos e os arrombadores de casas desaparecem. Da mesma forma, quando Paulo pregava aos povos, semelhante a um forte estrondo de trovão,
ou a erupção de um violento incêndio mais luminoso que o nascer do sol. Desaparecia a falta da fé, morria a falsidade e resplandecia a verdade, a semelhança de cera que se derrete ao calor de um fogo ardente. Ele levava o nome de Jesus a toda parte por meio de suas palavras, cartas, milagres e exemplos. De fato, continuamente louvava o nome de Jesus e cantava-lhe hinos de ação de graças. O apóstolo também apresentava este nome como uma luz aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Iluminava as nações e proclamava por toda parte: a noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojamo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. E mostrava a todos a lâmpada que arde e ilumina sobre o candelabro, e anunciando em todo lugar a Jesus Cristo crucificado. Assim a Igreja esposa de Cristo, sempre apoiada em seu testemunho, alegra-se com o profeta, dizendo: Deus vos me ensinaste desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Isto é, continuamente, também o mesmo profeta. A isto nos exorta: cantai ao Senhor Deus e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Quer dizer, Jesus o Salvador. Oremos. Ó Deus, que deste ao presbítero São Bernardino de Sena ardente amor pelo nome de Jesus, acendei sempre em nossos corações a chama da vossa caridade. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.